Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. E como você já sabe, toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e um convidado ou uma convidada, onde nós conversamos sobre o que está se produzindo dentro das universidades, na área de humanas ou em outras áreas. O importante é ser um tema que você tem interesse ou que você tenha sugerido. Muitos enviam e-mails para o nosso programa solicitando, sugerindo temas e até pesquisadores. E nós vamos atrás, a gente busca, a gente conversa, a gente agenda e bate um papo. É importante para você, é importante para todos nós. Quanto mais informações sobre o nosso país, a política, a economia, o meio ambiente, mais conhecimento, mais informado nós estamos. E o que está acontecendo com o Brasil? Recentemente, o Rio Grande do Sul, né, mergulhou, literalmente, naquela enchente que ainda está em processo de recuperação. Nada foi resolvido ainda. As pessoas, a vida está ainda em processo, lentamente, de volta à normalidade. Imediatamente o Brasil mergulha no outro caos. Caos, assim como o Rio Grande do Sul, ambiental, as queimadas, os incêndios que assolam o território brasileiro. E aí a gente se pergunta, até que ponto sociedade, governos, instituições são responsáveis por isso? Ou é só a natureza? Será que nós podemos responsabilizar apenas a natureza pela tragédia que nós estamos assistindo? Ou será que a gente pode indicar instituições e até pessoas como responsáveis pela tragédia? O Brasil está literalmente pegando fogo. Não saia daí. Depois da vinheta, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse caos que está vivendo o Brasil por conta das queimadas. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Marcos Pedlonski. O professor Marcos, ele é bacharel e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD em Design e Planejamento Ambiental pelo Instituto Politécnico da Virgínia. É professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, com atuação nos programas de pós-graduação em Políticas Sociais e Ecologia e Recursos Naturais, pesquisador colaborador externo do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa. Tem experiência na área de estudos ambientais, com ênfase em enfoques geográficos, atuando principalmente nos seguintes temas: reforma agrária, mudanças da cobertura vegetal e uso da terra na Amazônia, e os impactos sociais e ambientais do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. Desde 2009, impulsiona o blog do Pedlonski, um espaço de discussão e difusão de informações relacionadas aos tópicos da pesquisa, que, por sinal, um blog que eu visitei e quero, desde já, parabenizar o professor pela iniciativa, né, de ter esse blog, além do trabalho que ele desenvolve como pesquisador e professor, ainda acha um tempinho para impulsionar, alimentar esse blog. Professor Marcos, seja bem-vindo, amigo, obrigado por aceitar o meu convite. Lemuel, bom dia, é um prazer estar contigo. E, como eu sempre digo, eu espero que eu tenha alguma coisa de útil para falar para quem vai nos assistir mais tarde. Amigo, eu quero perguntar a você o seguinte: o que é que está acontecendo com o Brasil? De repente, o Brasil ficou. Rio Grande do Sul, agora
quase o país todo, quando não é água, é fogo. O que está acontecendo com o Brasil? Que loucura é essa? Olha só, essa é uma boa questão. É que nós vivemos um tempo de ajuste climático do planeta, ok? E esse ajuste climático é decorrente da emissão de gases, principalmente da queima de combustíveis fósseis. Isso tem alterado sobremaneira a dinâmica da atmosfera. E aí, todos os modeladores que se debatem sobre isso já haviam previsto situações extremas. Que esse período de mudança climática você teria muita chuva uma hora e no outro dia o pessoal morrendo de sede, os animais morrendo de sede porque não chove. Só dar um exemplo, aqui em Campos, onde eu estou, nós não vemos uma chuva decente há 5 meses. Nós estamos aqui numa espécie de... os donos de grandes latifúndios aqui até sonham de colocar Campos no Nordeste, na Sudene. Mas eu diria que as razões pelas quais a gente não tem chuva aqui estão muito ligadas ao desmatamento quase completo da Mata Atlântica. Nós não falamos da Mata Atlântica, mas ela hoje está reduzida a quase menos de 10%. E ela era um cordão de proteção e geração de chuvas no corredor atlântico, na costa brasileira. Retirou-se a vegetação e, com isso, ficou um clima mais seco e mais quente. O que nós estamos vendo com a Amazônia e Cerrado é um processo muito maior. Até porque, muitas vezes não se dá atenção a isso, Lemuel. A água que chove no Centro-Sul é uma água amazônica. E os rios do Cerrado são a maior caixa d'água que o Brasil possui. Ok? Então, o ano passado, eu participei de um artigo que a gente estudou 82 bacias do bioma Cerrado, e nesse estudo a gente demonstrou, por cálculos, que todos os rios do Cerrado estão diminuindo seu fluxo de água, estão secando. E o problema disso é que o Cerrado alimenta outras bacias de outros biomas. Ao você perder o Cerrado, você está deixando de alimentar rios da Bacia Amazônica, rios da Caatinga, e aí nós temos tem um termo para esse tipo de estudo que é muito em voga desde a década de 80, que se diz que é uma tempestade perfeita. Então, o que o Brasil está experimentando nesse momento é uma combinação dos efeitos da mudança climática e um avanço inédito sobre os biomas florestais que nós temos. Porque as pessoas não se atentam, mas para você ter algum tipo de corredor de umidade, chuvas locais, você precisa de vegetação. Se você tira tudo para plantar algo que só demanda água, como soja, aí você está em maus lençóis. E a gente está vendo o efeito disso. Porque eu sempre falo que, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um exemplo perfeito do que se fez lá com a liberação, por exemplo. O Rio Grande do Sul foi um pioneiro na autorização do desmatamento de topo de morro. Aí você tem que ir lá na cidade de Mussum, se autorizou, se desmatou o topo de morro. Quando veio a chuva do ano passado, mas desse ano principalmente, Mussum foi devastado, porque ela está no vale. Okay? Quando veio aquela água toda, não tinha o que retivesse essa água. Mas agora a gente está vendo o efeito contrário, né? Que é a falta absoluta de água e cenas impensáveis, que os rios amazônicos secando. Aí, vamos para a segunda parte. Quem é responsável por isso? Responsável por isso são os desmatadores, que são os grandes exportadores de monoculturas, principalmente os que eu chamo carinhosamente de sojeiros, ok? Os sojeiros e também a pecuária. Sojeiros e sujeiros, né, Marcos? Então, bom, vamos parar por aí. Mas aí nós temos o problema da pecuária também, que a pecuária ela tem uma situação de dança inquieta com a soja. A soja está subindo, saiu do Rio Grande do Sul, foi para Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e está empurrando a pecuária de exportação lá para Pará, Amazonas. E aí você vê os níveis de desmatamento
impressionantes, e aí não tem água. Eu diria também, por exemplo, que eu não vou falar que o governo Lula, do presidente Lula, não tem tentado reorganizar um pouco a coisa. Mas o problema é que a gente vê, esse ano, o plano safra para o ano que vem, para o grande latifúndio, dá algo em torno de 400 bilhões. A agricultura familiar, policultural, a agricultura orgânica ganhou 70, 75, uma coisa assim. Então, você já tem uma desproporção. E aí, quando a gente vê, por exemplo, que esses 400 bilhões, quanto foi alocado para combate ao fogo? Agora, na crise, 500 milhões. Ok? E é muito desnível, Lemuel, porque as causas são claras. Porque, como geógrafo, eu tenho que falar, temos causas que vão da escala global para a escala regional para a escala local. Então, nós temos um somatório, uma integração de escalas. E tem uma autora alemã, uma filósofa e física alemã, chamada Friederike Otto, que publicou 2 livros, um mais científico, no sentido dela fazer uma forma de integração entre mudanças climáticas e os eventos meteorológicos, ok? Ela demonstra que a mudança do clima está agudizando os eventos meteorológicos. O que é um evento meteorológico? Seca, chuva, ok? Então, esse aquecimento da atmosfera faz com que nós tenhamos uma alteração brusca e que o clima agora afeta o tempo. A gente sempre pensava que o tempo determinava o clima. Não, agora também existe uma situação que o clima afeta o tempo. Que a gente sabe que o tempo atmosférico é 24 horas, o clima é algo que se calcula em termos de normais climatológicas, que é 20, 25 anos. Então, você vê, tem uma diferença. Então, o que aconteceu nos últimos 20 anos, por exemplo, está afetando o que está acontecendo agora. E isso é dramático. Eu tenho que entrar, você falou aí, quem é que sofre? Esse sofrimento climático não é distribuído igualmente. Quem vai sofrer? Muito mais. E vai ter condições de fazer menos do que a gente chama de adaptação climática. Povos indígenas, quilombolas, caiçaras, agricultura familiar e os pobres nas cidades. Os ricos, Lemuel, já estão se adaptando. Lembra daquela música música dos Titãs, que eu não vou nem me adaptar? Os ricos eles já cantavam essa música, mas agora já estão cantando outra. Que eles vão se adaptar, porque não tem outro jeito. E aí a gente tem que ver. Eu tenho uma aluna agora que está conduzindo a terceira dissertação de mestrado, que eu oriento nessa questão das mudanças climáticas, e essa aluna está fazendo algo no campo da adaptação climática, que essa mesma cidade aqui, que não chove há 5 meses, nenhum prefeitável inseriu no seu programa de governo uma política de adaptação climática. E o governo municipal aqui extinguiu a Secretaria do Meio Ambiente como um dos seus primeiros atos. Ela é uma subsecretaria agora. Então, não sei se eu deixo claro, nós temos relações escalares e responsabilidades. Eu não sou contra dizer que todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, porque por mais que a gente entre numa conversa que a gente tem que não pegar sacolinha plástica, a gente não tem que lavar carro, a gente tem que, sei lá, ser bons meninos. Isso é um papo capitalista, esse capitalismo verde que ignora que a base desses processos todos é a forma pela qual o capitalismo está operando nesse momento, porque é um processo sistêmico e societário. Eu não gosto de ficar citando autores, que aí a gente... Quando você cita muito autor, parece que você não sabe, não tem ideias próprias, mas nesse caso aqui, existe uma autora holandesa, uma socióloga, chamada Saskia Sassen. Eu a conheci quando eu estava fazendo meu doutorado lá na Virginia Tech, que ela é a criadora do conceito de cidades globais, como é que as cidades se estruturavam naquele início de globalização, né? Tem um livro muito famoso chamado Cidades Globais. Agora, em 2016, eu não conhecia ainda, vim conhecer esse dia por causa de um aluno que estava fazendo um estudo
sobre expulsões causadas por grandes projetos. Como você pode imaginar, nós temos todo tipo de projeto aqui para alavancar o Brasil como grande exportador, grande plataforma de exportação de commodities agrícolas e minerais. Aqui na região, nós temos um porto, megaporto, construído aqui com muito dinheiro público do Estado, com o Fundo da Marinha Mercante, dinheiro da Caixa Econômica, que expulsou em torno de 1.500 famílias dos seus territórios. E até hoje ninguém foi recompensado financeiramente pela perda das terras. E isso eu sei que aconteceu não só aqui, no Açu, aconteceu no Suape, aconteceu no Pecém, está acontecendo ali um porto que está sendo aumentado em Aracruz, no Espírito Santo, sempre alguém está sendo expulso. Então, não pode se equivaler quem está sendo expulso com aquele que expulsa na crise climática. Nós temos que parar de achar... eu sempre falo, mas sabe o que parece, Lemuel? Aquele filme Mars Attacks, que o presidente americano vai falar para o marcianozinho, Jack Nicholson, vamos ser todos amigos, vamos conviver pacificamente. Aí o marcianozinho pega a arma e derrete o presidente americano. Se a gente fica nessa postura que nós estamos todos juntos nessa barca, nós vamos ficar, acima de tudo, iludindo quem está perdendo. E não há saída, aí me desculpe, dentro do capitalismo. Qualquer versão que seja, porque o capitalismo verde é um engodo, porque o capitalismo que vale é o capitalismo financeiro das expulsões. Ok? Então, tudo isso que a gente está vendo não é fruto simplesmente de um bando de gente fazendo decisões individuais. Existe um sistema econômico, existe quem controla esse sistema, que são as megacorporações, e essas megacorporações controlam quem os governos financiam. Por exemplo, o presidente Lula foi na Assembleia Geral da ONU e teve um encontro com os chefões da Shell. E aí os caras falaram que foram lá discutir com o presidente Lula a transição energética. Isso aí acredita quem quiser, né? O que eles estão querendo é iniciar a exploração do petróleo na margem equatorial e colocar em risco toda aquela grande diversidade biológica que está ali na foz do Amazonas. É isso que a Shell quer. Então, vamos ser mais analíticos e entender as causas, né? Porque senão a gente fica achando que eu vou te falar, eu compro minha sacolinha plástico e eu diminuí quantas sacolinhas plásticas eu compro. Só raramente, porque agora tem aquelas sacolas ecológicas. Todos nós fazemos encontros acadêmicos, todo mundo tem a sua sacola ecológica. A gente vai ter agora, por exemplo, nossa jornada anual de políticas sociais e já foi feita uma belíssima sacola ecológica que eu vou usar. Mas eu usá-la ou não dá na mesma. Para o capitalismo financeiro, nós somos os apanhadores de sacolinhas, né? Exatamente. É o dever de casa do cidadão comum. Apanha a sacolinha e não polua o ambiente. Deixa que o resto é comigo. E pior, faz com que a consciência das pessoas seja adormecida, achando que isso já é suficiente para a gente atacar, por exemplo, a falta de chuva ou a desertificação que está avançando na região Nordeste, no bioma Caatinga. Okay? Porque 17% do bioma Caatinga já desertificou. Nós passamos de um semiárido para um deserto. E por quê? Porque foi se desmatar e se plantar coisas em escala comercial, onde havia um modo de vida adaptado ecologicamente. Aí o cara fala, não, mas eram pobres, era uma vida desgraçada, sofrida. E agora, essas pessoas estão aonde? Elas foram expulsas, com certeza. Então, a vida difícil delas se tornou muito mais difícil. E isso favoreceu um grupo menor de pessoas, grandes capitalistas. Por exemplo, eu vi uma matéria esses dias na Globo Rural. Eu sou de uma região agrícola no Paraná, apesar de estar aqui no Rio de Janeiro há mais de 40 anos, de vez em quando aparecem coisas lá do Paraná. E eu assisto. E
apareceu lá uma matéria sobre plantio industrial, em escala industrial, de caju, com agricultores, familiares, e eles todos felizes. Era aí no Rio Grande do Norte, se não me engano. Aí eu pensei, essas pessoas vão ganhar por algum tempo, mas o problema do médio e longo prazo, quem vai conseguir ficar aí, quem vai poder bancar a poda mecânica, a colheita mecânica, obedecer critérios de mercado muito estritos, uma minoria. Então, a gente acha bonito, fica tocado, e a gente não faz um raciocínio mais amplo, né, do que é que nós temos. Porque esse exemplo que eu dei agora, desses plantios extensivos de caju, estão ligados, direta ou indiretamente, ao que está acontecendo na desertificação aí na Caatinga, não tem jeito. Porque esses plantios vão usar muita água. E água é o que está faltando para todo lado, Lemuel. Nós vivemos uma crise histórica de água, que todos esses usos estão acabando com os estoques de água superficial, que já é muito pequeno, ok? Eu sempre erro, porque é algo em torno de 1% da água doce que está disponível para uso. 1% ou entre 1% e 2%. O resto, ou 75% é salgado, ou está em regiões subterrâneas, que é muito difícil, ok, utilizar. Então, nós temos uma crise da água e ela vai se aprofundar porque não está chovendo. E não está chovendo porque estão desmatando e porque está aquecendo o planeta. Não sei se eu conseguir demonstrar essa... Entendeu? Tranquilo. Marcos, Porque você falou, esse processo é natural. Não, não. Os seres humanos estão afetando a Terra, o seu funcionamento, desde que eles desceram das árvores. Isso aí, 3, 4, 5 milhões de anos. O problema é que nos últimos 250 anos, ou quase 300, a gente entrou numa escala industrial de perturbação. E a gente continua achando que é tudo certinho, tudo bonito, e não é. Aí você fala, nossa, a espécie vai ser extinta. É isso que... isso não vai acontecer, porque vai ter gente que vai se adaptar, essa é a palavra. Você sabe que... Tem gente que escuta Titãs todo dia, né? Vou te falar, fala-se muito no Charles Darwin. Darwin foi o primeiro a falar que quem consegue sobreviver não é o mais forte, é aquele que consegue se adaptar mais rápido. Então, essa noção que, sendo mais forte, a gente vai encarar essas mudanças, essa é uma versão equivocada, errada. E até porque eu sempre também digo, eu dou aula para alunos em segundo período. Eu gosto de fazer uma teatralização. Eu pergunto qual foi a primeira grande revolução humana. Eles ficam boiando. Né? Falei, foi quando os homens desceram das árvores. Segundo, qual a segunda grande revolução humana? Quando os humanos decidiram parar e se tornarem agricultores. E aí vieram as outras revoluções. Mas duas grandes revoluções é isso. Desceu da árvore, se tornou agricultor. Não muito rapidamente. Isso leva mais de 2 milhões de anos para acontecer. Mas eu também tenho que dizer que é interessante, que eu também falo numa aula assim, por que foi a nossa espécie que sobreviveu? Tinha aí um bando de espécies, todo dia a gente descobre uma espécie nova de hominídeos. Por que foi a nossa que chegou até aqui? Nós não éramos os mais inteligentes, nós não éramos os mais fortes. Aí fica todo mundo... era porque nós tínhamos senso de coletividade maior. Nós agíamos melhor como grupos e podíamos superar força e inteligência com coesão. O capitalismo veio tornar isso letra morta, ele vem avançando para nos tornar indivíduos cada vez mais individualistas, ok? Essa é uma característica. Eu sempre falo, não havia propriedade privada antes do capitalismo. O capitalismo cria a propriedade privada e cria essa grande dissensão entre uma minoria e a maioria, ok? Marcos, você colocou aí no início da sua fala, no meio da sua fala, a questão do governo Lula.
Falta ao Brasil uma política pública mais eficiente sobre a questão do meio ambiente. Eu coloco essa pergunta, porque é o seguinte: foi criado o Ministério do Meio Ambiente e foi colocada a Marina lá. A gente sabe que a Marina é uma pessoa comprometida, eu a considero uma pessoa séria, uma militante, certo? Um exemplo. Posso estar equivocado, porque eu estou distante dela, mas pelo que eu acompanho das ações políticas de Marina, né? Criar um Ministério do Meio Ambiente não exigiria uma política pública mais firme, inclusive com investimentos mais fortes para a questão do meio ambiente, ou você acha que do jeito que está aí é suficiente? Não, eu acho que nós temos um problema grave, não é a ministra. Porque eu não consigo pensar num nome que poderia substituí-la com o tipo de autoridade moral que ela tem internacionalmente. Não vejo. Ela se fosse o Campeonato Brasileiro, ela é Série A total e o resto é um monte de Série B, ou Série C e D. Então, mas o problema é que o dinheiro todo desse governo está no Ministério da Fazenda. Eu tenho amigos que trabalham no ICMBio e eles estão lá enfrentando a bandidagem, isso mesmo, bandidagem, grupos criminosos, narcotraficantes, nas áreas mais avançadas da Amazônia, o tipo de enfrentamento mudou, Lemuel. E eu diria que esse tipo de enfrentamento está mudando no Brasil inteiro, porque o narcotráfico percebeu que terra e o que se faz com a terra é muito mais seguro para eles do que ficar trocando tiro com a polícia em favela. Então, quando você fala, é que também ninguém tem coragem de dizer com todas as letras. Então, aí nós temos que o ICMBio e o IBAMA fizeram uma greve para tentar ganhar salários melhores, condições melhores de trabalho, e aí foi o governo Lula intransigente e entrou, através da AGU, conseguiu declarar a greve ilegal, eles tiveram que voltar sem nada. Ok? Não é assim que a gente deveria tratar o pessoal do ICMBio. Se tem guerreiros, se tem herói no Brasil, são esses agentes ambientais. Eles estão enfrentando como outros já tombaram, e esse ano já tombaram agentes ambientais, ok? Lá nessa frente mais aguda, e nem ficou se sabendo. Porque se sabe porque a gente tem canais internos. O governo não veio para público lamentar assassinato de agente ambiental desse nível. E deveria, ok? Então, e aí a gente vê esses outros ministérios, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos. Eu lamento dizer, Lemuel, isso é tudo faz de conta, porque esse ministério não tem orçamento. E como política pública depende de orçamento, aí a gente não sai do lugar. Então, e não obstante as crises que ocorreram aí recentemente com o ministro Silvio Almeida, eu diria que ele também era um cara muito bem preparado. Pôde fazer muito pouco porque o Ministério não tinha dinheiro, não tem recurso. Fica-se com essa ideia do superávit primário como se o Brasil não tivesse tantas tarefas urgentíssimas para cumprir com o seu povo mais pobre. Ok? Então, aí você me pergunta, mas você culpa o governo Lula? Não, não é questão de culpar. Eu digo que são opções, ok? E aí as opções, em vez de você... Por exemplo, você sabe que eu fui na China 2 vezes. Eu voltei de lá impressionado. Não é só porque eles são capazes de transformar a vila de pescadores em 40 anos em uma cidade, um lugar de 800 habitantes, para uma metrópole de 35 milhões, com mais metrô que todos os metrôs brasileiros somados, em Shenzhen. Ok? É porque quando você vai na China e fala com os cientistas, você vê que existe um grosso investimento, descomunal investimento em ciência. Porque os chineses já passaram dessa fase de manufatura, de mesmo ferramentas melhores. Eles estão em outra coisa. E aqui no Brasil a gente fica dando dinheiro, 400 bilhões para o latifúndio, que depois não paga um imposto sequer de exportação por causa da Lei Candir.
Nós tínhamos que dar dinheiro para as universidades, para os institutos de pesquisa, teríamos que dinamizar as universidades estaduais, ok? Tinha que ter dinheiro diretamente para a universidade estadual, que cumpre um papel também muito importante, e não vejo isso, não vejo nem disposição. E mais uma vez, eu, por exemplo, conheço de contato assim, periférico, o professor Ricardo Galvão, que atualmente é o presidente do CNPq. Ninguém pode dizer que o professor Ricardo Galvão não é a pessoa comprometida. Ele enfrentou o Bolsonaro e foi demitido do INPE por causa disso. Ele está lá no CNPq tentando o seu melhor. Mas se você não tem dinheiro, você faz o quê? Você está dando sua imagem para um governo que não quer dar dinheiro para ciência e tecnologia. É pelo menos isso que eu penso. A gente teria que mudar as prioridades radicalmente no Brasil. Porque depois não adianta ir na Assembleia Geral da ONU, cobrar dos países avançados que eles tenham um comportamento mais digno. Pô, esses são os mesmos caras que vieram aqui e saquearam tudo o que podiam para fazer sua revolução industrial. Você acha que essa altura do campeonato eles terão algum interesse em permitir um arranjo mais democrático das forças produtivas no planeta? O capitalismo europeu e americano está em profunda crise. Assim, antes de pensar em ajudar a gente a se desenvolver, eles vão tentar sair do buraco que eles mesmos se meteram. Okay? Então, eu acho que o Brasil, suas lideranças políticas, deveriam se preocupar mais em ter políticas que nos tirem dessa dependência, por exemplo, da reprimarização da economia. Sabe por quê, Lemuel? Voltando ao início da nossa conversa. Nós podemos ter crises colossais na produção de todos esses itens de exportação por falta de água. Já está tendo agora, a safra de 2025 já está sob risco, aí o ano que vem vai melhorar por um ato de Deus? Eu diria que dificilmente, a tendência é piorar. E aí a gente fica investindo no agronegócio que consome água. Teve uma situação recentemente em que o governo Lula tentou alterar o teor de água que podia ir nas sementes de soja, porque a gente exporta muita água, deixando essa água presa na semente. Não sei se tu acompanhou isso. São bilhões de litros de água que a gente perde. Aí as entidades ruralistas protestaram, porque se seca a semente, eles têm perda de renda. Se dane que a gente está perdendo água e dando água para os chineses, porque quando chegar lá, os chineses vão secar essa semente e vão pegar água. Como os japoneses, na década de 70, pegavam o ouro que estava no minério de ferro da Serra do Navio. Ok? Então, a gente tem... Aí são opções. Precisa ver o que a gente quer fazer. Marcos, antes de ir para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, está interessadíssimo no papo aí, veja as informações que o professor Marcos está trazendo para a gente, informações muito importantes para o nosso conhecimento, para a gente olhar para esse quadro de uma forma mais crítica, mais criteriosa na hora de analisar essa situação. Você não está inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe a programação, acione o sino para receber semanalmente a nossa programação. E você é parte disso. Você contribui para o crescimento do canal e, consequentemente, para fortalecer a mídia alternativa. Existem outros canais, existem blogs que buscam, que trabalham fortalecer esse olhar crítico e analítico da sociedade. Vai lá, entra, conheça, discuta os assuntos que são trabalhados nessa mídia alternativa. Marcos, tenho aqui alguns dados que me assustaram. Mais de 11 milhões de pessoas afetadas. Segundo a Confederação dos Municípios, o prejuízo já ultrapassa 1,1 bilhão de reais e mais de 538 municípios atingidos. Quem paga a conta? Esses dados realmente são reais. Quem paga essa conta, amigo? Olha só, nós temos um problema que eu acho até que pode ser mais. Quem paga a conta são os pobres. Ao longo de tudo que eu falei na resposta anterior, são os pobres, principalmente nas áreas urbanas, mas também os pobres
que a gente tem até que pensar o que é pobreza. Pobreza é aquela quantidade de recursos que alguém tem para sobreviver. Suas necessidades básicas. Pagar a escola, se não tem uma escola pública, mas se tiver uma escola pública, ele tem que pegar um ônibus, tem que ter transporte. Hospital, nós temos cada vez menos acesso a remédios para os pobres, e os que têm, às vezes, não são mais os remédios mais vigentes, né? Esse dia eu estava conversando com uma faxineira aqui do nosso prédio, e ela foi num posto de saúde, e o médico receitou, e tinha lá no estoque deles um determinado remédio, aí, uma dessas estatinas. Aí eu falei, mas querida, esse remédio é muito velho, isso aí vai te ajudar pouco, você tem que fazer uma consulta paga, que aqui tem a história da consulta social. Você tem que fazer uma consulta social e tem que pegar um remédio mais moderno, porque o que te deram não funciona. Já é ultrapassado. Aí ela foi lá e fez o que eu indiquei a ela, voltou, estava se sentindo muito melhor. Mas é a situação do pobre, que quem ganha salário mínimo, sem os descontos, né? Tem os descontos, o salário mínimo tem desconto, e a gente sabe que a gente tem uma inversão de taxação, o trabalhador do salário mínimo acaba sendo punido pelas políticas fiscais, né? Mais do que os ricos, né? Mas temos aí escolas, o transporte. Campos, eu estou numa cidade de 500 mil habitantes, né, mano? É um caos completo e acabado. Ok? Não, e quando você fala assim, não, Mossoró também é ruim. Não, você não conhece ruim até vir em campo. Aqui em campo. Porque nós temos distâncias dentro do município de até 150 quilômetros. Ok? E eu fiz um aluno meu começou a fazer um estudo sobre mobilidade na área urbana principal. Então, quando você pensa, quais as distâncias envolvidas? 7 quilômetros, 8 quilômetros, é aqui pertinho. É só cruzar o Rio Paraíba do Sul que você já estaria na casa do sujeito. Sabe quantas horas ele leva por essa estrutura de transporte aqui na cidade? Até 2 ou 3 horas. Ok? E não, é porque depende de van, depende da integração van-ônibus. É um absurdo completo. Mas por que não tem dinheiro para esse tipo de serviço público para os pobres? Porque a gente está bancando para os ricos os efeitos de suas próprias ações. Por exemplo, aqui em Campos, a gente já foi um dos principais centros sucroalcooleiros do Brasil, durante o século XVIII até o século XX. E houve uma decadência, porque faliu tudo depois que o Collor acabou o Proálcool, isso lá no início dos anos 90, e hoje a gente tem área plantada aqui em torno de 30 mil hectares. Okay? O Brasil planta 8 milhões de hectares de cana. Okay? Mas quando começa essa discussão das perdas, os que plantam só 25 mil hectares aqui começam a pedir dinheiro, óbvio. Ok? E isso deve ser aí em Mossoró, eles não são diferentes, entendeu? Então, eu diria para você que esse modelo pune os pobres, porque se retira dos pobres aquilo que deveria estar ajudando políticas sociais que mitigassem os efeitos da pobreza e da segregação social no Brasil, que é fortíssima, né? Não. A gente vai bancar para esse pessoal que está desmatando tudo, que está secando os rios. Serão eles que vão pegar o grosso do dinheiro. Okay? Porque quando você fala, não, estão se perdendo, e aí temos que financiar, o governo vai entrar com tanto. Vai lá ver as propostas de recuperação do Rio Grande do Sul, como é que já não estão as coisas. Quem é que está querendo todo o dinheiro? Para quê? Okay? Então, a gente tem que, mais uma vez, parar e olhar e não ficar caindo nesse papo de os marcianos atacam, entendeu? Porque eu lamento falar assim da forma bastante popular, o buraco é bem mais embaixo, né, Alemão? É verdade. É verdade.
Marcos, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e você falou aí sobre as comunidades tradicionais, indígenas, quilombola. Eu pergunto, até que ponto essas comunidades elas são atingidas, estão sendo atingidas por essa tragédia? Você tem assim um dado, alguma informação mais precisa, olhando para essas comunidades, ou mesmo que seja uma visão geral, para que o nosso público tenha noção do impacto dessa tragédia para essas comunidades? Olha só, lá na Amazônia tem um monte de comunidade isolada, sem poder sair pelos rios, os rios secaram, e elas são isoladas pelo fogo. Okay? Nesses territórios que eu falei aqui, da região costeira, com esses grandes portos, se foi tirado de milhares de brasileiros pobres seus meios de produção e reprodução. Quando a gente vê essas fazendas de vento que estão sendo construídas sobre territórios quilombolas e sobre territórios de agricultores e também de povos indígenas, a gente vê que é uma ação impiedosa, não tem conversa. Então, a gente está tendo assassinatos de lideranças e de jovens indígenas no Brasil inteiro. Esse ano foi uma marca muito clara, e também de quilombolas. Eu sou um espectador de uma campanha, porque eu não sou, como eu não participo, eu apenas acompanho, porque eu estou no grupo de WhatsApp deles, e eu posso acompanhar, de vez em quando eu tento ajudar, que é a campanha Nenhum Poço a Mais, que age para defender povos indígenas, quilombolas, agricultores, na área de expansão das fazendas eólicas e da exploração de petróleo. E o que a gente... E ainda tem o problema das grandes monoculturas de árvores. No Maranhão, agora, as monoculturas de eucalipto da Suzano Papel estão entrando diretamente sobre território quilombola e de agricultores familiares. Então, não é mais assim, Amazônia ou lugar muito distante, que a gente não ouça falar. Eu acho até interessante que o Maranhão e o Piauí são centros de disputa hoje, por causa das monoculturas de árvore e por causa da soja. Ok? Então, eu diria que a situação desses grupos originários é dramática. Ok? E, mais uma vez, por isso que não adianta a gente ficar andando com a gente até pode andar com as sacolinhas ecológicas, ecobag, e fica até chique, ecobag. Mas isso é só para acalmar nossas inquietações. Aí eu vou dizer, desculpe me parecer muito ortodoxo, aqui, muito das antigas, nossas inquietações pequeno-burguesas, que a classe média brasileira é aquela que não gosta de ser pobre e sonha em ser rica, mas ela não é rica, mas tem um comportamento antipobre. E é a classe média que mais abraça. Eu estou falando isso porque eu sou de classe média, né? Então, eu estou falando com propriedade. A gente tem que pensar, né? O que é o nosso papel político frente a essa situação. E eu não consigo me sentir indiferente, tá, Lemuel? Indiferente quando eu tenho notícias do que está sendo feito por essas corporações. Por exemplo, aí na Bahia, você tem a Veracel, que é um braço da finlandesa Stora Enso. Está fazendo um estrago ali com grupos indígenas, quilombolas e agricultores e pescadores. Ali no sul da Bahia, com a Stora Enso, que aqui se chama de Veracel, né? Para não dizer que a Stora Enso é Veracel. Então, se a gente olha o que está acontecendo aí com a Veracel, você vai ver que os grupos são fortemente atacados, a polícia, o Estado brasileiro fica do lado dos grandes capitalistas, ok? E aí, lá no Mato Grosso do Sul, a polícia militar assassinou dois indígenas quando ela não tinha autorização para estar no local, ok? Quem deveria estar lá e saiu era a Força Nacional, entendeu? Então, só sintetizando o que você perguntou, esses grupos que muitas vezes estão longe do olhar
de quem vive nas áreas urbanas estão em situação dramática. É verdade. Eu acompanho aqui no Rio Grande do Norte o papel e a ação dessas empresas que defendem a chamada energia limpa. E o que a gente observa é que o modelo que eles estão implantando aqui é um modelo extremamente desastroso para as comunidades indígenas, para as comunidades pesqueiras, para as comunidades quilombolas, para os agricultores, né? E o discurso, e o que me choca, mas não me choca tanto, é o discurso do governo, dos próprios governantes que abraçam a ideia de uma suposta energia limpa e renovável. Quando a gente sabe que o impacto ambiental é o mais terrível possível. Não, porque é interessante, né? Essa energia eólica não é para produzir energia elétrica, é para produzir hidrogênio verde, que será exportado para a Europa, para que a Europa possa ter seus carros elétricos. Olha só que coisa. Se Rui Mauro Marini estivesse aqui, ele falaria para nós, mais uma vez, da dialética da dependência num novo contexto. Tem um texto muito legal do Rui Mauro Marini, que eu sempre leio, que é Dialética da Dependência. Está disponível para quem quiser ler, pode pegar na internet. O Rui Mauro já explicava. O Celso Furtado tem aquele livro, O Mito do Capitalismo, né? Eu gosto de citar quase como biblicamente o Celso Furtado, porque ele fala que quanto mais a burguesia brasileira se abraça com essas questões, com essas opções, mais ela se torna prisioneira dos padrões de consumo das burguesias centrais. E tudo tem a ver com consumo. Okay? É um livro clássico também, né, do Celso Furtado, O Mito do Desenvolvimento. Mas você tem que falar que eu fico falando de Celso Furtado, Rui Mauro. Lamentavelmente, são leituras que caíram de moda, né? Quando elas são tão certeiras, né? Certeiras para entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Neste momento, não lá na década de 70 do século passado. É verdade. Estamos concluindo o nosso programa, um papo muito agradável com o professor Marcos Pedlonski. Marcos, eu passo para você fazer as suas considerações, amigo. Não, eu só queria agradecer o convite. Espero ter dado elementos de reflexão. Eu não sou conhecido por falar coisas fáceis, mas também eu tento oferecer uma posição em que a gente não se aliene da maioria das pessoas com quem a gente tem que conversar. Então, eu queria te parabenizar, inclusive, pelo canal, que é um esforço muito bacana que você faz. Você fala, eu tenho um blog desde 2011, é um tempo, né? E eu sei que e não ganha Bolsa Produtividade CNPq. Então, eu, inclusive, parei de mandar pedidos e optei por ter um blog, porque eu acho que, como pesquisadores, professores universitários, nós temos um papel em que a gente não pode ficar apenas pensando no próprio umbigo. Por isso que coisas como esses canais, como esse que você impulsiona, é tão meritório, tão importante. E eu fico realmente agradecido por você ter me dado a oportunidade de conversar com você e com os seus telespectadores. Bom, muito obrigado a Marcos. E aqui nós estamos nos despedindo. Até a próxima quarta-feira. Um forte abraço a todos e a todas.